Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Olho nos Dividendos, Felipe por aqui. E vamos para cima, né? Primeiro vídeo do ano de 2025, primeiro pregão também do ano de 2025. E do que nós teremos para esse início do ano, né? BB Investimentos, positivo com ISA CETEP, então ISA Brasil, ISA E4. Quem não tem é maluco. Nós vamos falar sobre o pensamento da BB Investimentos e também colocando um preço-alvo muito otimista com relação aos outros agentes do mercado, tá? Quem ganha com a valorização do dólar? De olho em Semin, Vale 3 e Gerdau. No caso aqui da Vale e da Semin, além da Uzi Minas, eu poderia colocar, são ativos que, né, acabam tendo receita em dólar e custo em reais. Alguns custos em dólar também, mas custos menores em dólar do que a receita, tá? E Gerdau, que mesmo num cenário de dólar mais alto, com a entrada também do Trump e possíveis taxações em cima das siderúrgicas estrangeiras, ainda assim poderia ganhar dinheiro em meio a tudo isso, tá? Ganhar mais em meio a tudo isso. Santander estaria também otimista com o Banco do Brasil e como agir em meio a tantas incertezas para o ano de 2025. Eu vou mostrar um dado para vocês ficarem mais pragmáticos, nem confiantes, mais pragmáticos em relação a 2024, que praticamente se concretizou em 2024, né? 2023 era esperado, a Economática fez ali aquela previsão que ela utiliza a mediana de dividendos e o resultado foi bem parecido, até mesmo superado por empresas de qualidade, pensando em 2024. Agora, pensando em 2025, acho que vale também ter o mesmo pragmatismo em relação aos resultados dessas boas empresas. Sobre o primeiro pregão, foi um primeiro pregão marcado por fortes quedas, destaca-se a queda de Semin na casa dos R$ 5, vai ficando num preço que eu gosto de fazer novos aportes, tá? Então, abaixo dos R$ 5, eu gosto de fazer aportes mais constantes na companhia. É uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa que tem uma facilidade operacional, né? Ela não precisa ali ter uma grande equipe por trás, ela não precisa ter um pensamento de custos altíssimos pensando no seu operacional. Ela consegue fazer o quê? Extrair minério, né? E tem que colocar lá no porto e vender, né? O que pega? O que pega é o preço dessa commodity, tá? Então, o que pega é isso. E se o preço está baixo, né, com a demanda também normalmente em baixa, o que tem que ser feito? Diminuir os custos. Esse é o pensamento em relação a Semin 3, que conta com um grande projeto de investimentos também para os próximos anos. Gerdau, Goal 4, vai ficando naquela posição que ela chegou, se eu não me engano, na reta final de 23, até ali março de 24, se eu não estou enganado, eu vou trazer aqui depois. Mas o que aconteceu? Ela saiu lá do... Eu estou falando aqui da Hold, né? GGBR também acho que vale olhar nesse pensamento. Ela saiu da casa dos 15 e veio para casa dos R$ 9, R$ 8. Quem comprou, inclusive eu fiz poucas compras, pequenas em relação olhando para o retrovisor, e depois revendeu agora nos 12, né? Nessa alta aí, nos 11 e pouquinho, quase 12, se deu muito bem, tá? E agora eu acho que ela irá fazer o mesmo movimento. Para quem pensa em ser acionista de longo prazo, é um excelente papel, uma empresa centenária, né? E para quem pensa e também fazer essa movimentação, acho que vale a pena acompanhar de perto e estudar certinho, tá? Em relação à Vale no 54, essa daqui para mim, né, não é nenhuma novidade para longuíssimo prazo, vai ficando, né, cada vez mais atraente para estudos, para quem não acompanha, fazer o acompanhe de perto. E Banco do Brasil nos 23,96. Para a coisa ficar feia para o Banco do Brasil, nós teríamos que ter uma inadimplência muito alta já nesse primeiro e segundo trimestre de 2025 em relação principalmente às empresas, tá? E aqueles pedidos de recuperação judicial fazendo preço. Acho que não irá acontecer muito. E Caixa de Seguridade uns 14,51, 1,82 de alta hoje. Além disso, ISA Energia nos 22,90, em especial ISA Brasil abaixo dos 23, para mim
isso daqui, né, vai mexendo sim com a cabeça do investidor, tá? Então tem que ter cuidado para muitas vezes não abrir o bolso demais, né, e fazer as compras que não estavam dentro do estimado. Mas é aquela coisa, é uma das poucas chances de você comprar renda barata, num preço atrativo, e também, né, uma das poucas chances que você tem também ali de fazer essas compras de maneira corriqueira, né, ali mantido. Nós estamos falando aí de 2, 3 anos seguidos de oportunidades, mas lembrando que são ativos de qualidade, quando o mercado sobe, dificilmente esses ativos irão ter uma oscilação tão forte como está ocorrendo agora no curto prazo, tá? Agora, indo para os detalhes, eu falei que em relação a como agir, né, em meio a tantas incertezas, aqui um dado da Economática no ano passado, tá? Lembrando que a Economática, eu gosto do modelo que ela faz, né, essa captura de dados, que é pela mediana, ou seja, ela pega ali no mínimo 5 anos das companhias e para fazer essa projeção estimativa para o próximo ano. Ainda não saiu a de 2025, essa daqui é a de 2024. Eu vou destacar só algumas empresas aqui que eu sigo de perto, tá? Tem algumas que eu tento acompanhar, mas não dá certo acompanhar totalmente o que está acontecendo com essas empresas, mas dessa lista aqui em amarelo, praticamente, né, o que aconteceu? Petrobras, eu acompanho, o que aconteceu? Era projetado 19,5 de dividendo yield, foi realizado 21,5, ou seja, muito superior ao esperado. Claro que para esse ano, né, deve ter uma diminuição do dividendo, mesmo assim Petrobras continua sendo uma máquina de proventos, mesmo até porque, né, nós tivemos aí um preço no petróleo ainda em alta, tá? Muito superior à queda que era esperado por alguns analistas. Então, muito cuidado com a precificação do petróleo e, né, aqui conta muito com pragmatismo. Nós estamos falando de um governo do PT, há praticamente aí 2 anos a mais, né, no cenário em que a Petrobras se provou resiliente em meio a tudo isso, tá? Por exemplo, o BB Seguros também era esperado 10,3, e aqui você fala, não aconteceu, né, os 10,3, mas por quê? Foi um dos poucos papéis que se valorizaram em relação a 2023, tá? O ativo saiu lá dos 33, fechou nos 35, 36, 2024. Então, se você tirar essa valorização, ainda assim o papel entregou, né, aquilo de dividendo que era esperado. Banco do Brasil era esperado 8,3%, tá? Em parte foi pago um dividendo maior que 2023 e uma desvalorização em relação a 2023. Mesmo assim, o que acontece aqui em relação a essa projeção? Foi entregue um dividendo, pelo menos aí podemos dizer, condizente com a realidade da companhia, tá? Banco Bradesco, 9,3, entregou 9,8. Caixa Seguridade, mesmo com alta seguida nos últimos 2 anos, 7,8 esperado, entregou 7,5. Irani, 7,8 esperado, entregou 7,7. Engie Brasil, 6,4 esperado. Essa daqui teve uma certa queda na reta final de 2024, entregou 7,5. O que eu quero dizer, tá claro? Resultado passado não quer dizer que teremos o mesmo resultado futuro. Porém, se você pega ali uma mediana desses resultados, você consegue ter uma estimativa do que é esperado para essas companhias de qualidade. Até porque, para um resultado vir muito abaixo da expectativa, quer dizer que alguma coisa aconteceu relevante. Se foi tão relevante, tem que ser repensado o quê? Se essa companhia ela perdeu o valor, perdeu o seu direcionamento inicial ou não. Então isso também conta muito como fator decisivo aí para novos aportes pensando no médio e longo prazo. Então esse é o meu pensamento em meio a tantas incertezas para o ano de 2025. O que é bom tende a continuar sendo bom. Ou se ficar muito fora da curva da mediana dos últimos anos, o que pode estar acontecendo? Essa companhia, né, ela não só perdeu aí o caminho, tá? Ela perdeu os fundamentos, como o dividendo mostrou isso, e também, né, você tem que repensar aí a sua posição nessas companhias que se perderam em meio ao caminho. Esse é o meu entendimento em relação a você ter, né, ali o dividendo como uma amostra de que a empresa é resiliente em todos os cenários. Cara, Seguridade, nós vamos falar do dividendo
Amanhã é data com, tá? Base acionária dia 3 amanhã. Pagamento dia 17, 0,31 por ação, teremos aí a correção, tá? Então é bom lembrar dessa leve alta de hoje por esse fator. Mudando um pouquinho, o Banco do Brasil, BBAS3, 23,92 é na data de hoje, né? Se você pegar lá os 29 de setembro até agora, nós teríamos aí uma certa queda de mais de 12% com constância de pagamentos, de dividendos, tá? Porém, há quem, né, esteja aí com pés no chão em relação ao Banco do Brasil, não é o caso da corretora Santander, né, que adota um modelo de preço-alvo nos R$ 45 para 2025 versus os R$ 42,50 que não realizou em 2024. Eles acreditam que o bom momento do lucro deve ser mantido e também, né, é um dos bancos que irão se beneficiar com o ambiente da taxa Selic mais elevada, tá? Então, vamos aguardar. Aí é um pensamento que vale a pena acompanhar. Eu não estou tão otimista assim a ponto de esperar Banco do Brasil uns 45 novamente, mas, né, esses preços hoje, né, aí de 23, praticamente o ativo dobraria até a reta final de 2025. Tem que ser muito otimista para acreditar que um papel irá dobrar de preço em poucos meses, né, numa mudança de cenário tão forte. Eu acredito que é importante olhar, né, o cenário como um todo, mas em especial manter os aportes constantes para os próximos meses para quem tem carteira. Sobre ISA Energia, quem que também está otimista com ISA Energia, né? Praticamente disse assim, né? Quem não tem é maluco, quem não está aportando é maluco. Né, o BB Investimentos, que acreditam que com a renovação do acréscimo de valores financeiros do RBSE até 2032, aquele pensamento intrusivo do mercado, né, em relação a você ter uma queda na receita de ISA Brasil a partir de 2028, não irá acontecer, tá? Na opinião deles, essa renovação, esse acréscimo, deve entregar aí bons crescimentos ainda em ISA Energia, além também, né, de você ter boa parte dos contratos da transmissão, né, pensando na RAP do ano de 24 e 25, atrelados a IPCA+, tá? IPCA mais 3 ou algo do tipo, tá? E eles estão com o preço-alvo de 33,40 ante os 32,50. Felipe, você acredita em preço-alvo? Não, eu não sigo preço-alvo, tá? Até porque são empresas que irão, né, acrescentar a minha renda no longo prazo. Então eu não tenho a estimativa de venda. Mas o porquê que é bom olhar o que essas corretoras estão, ou bancos de investimentos estão otimistas ou não com o papel. É uma das formas de você medir, né, um termômetro sobre esses ativos, tá? Em relação à perspectiva desses ativos. Lembrando que podem errar e podem acertar. Muito cuidado com relação a isso. Agora, um fator que vem me chamando a atenção é o dividend yield alto, tá, em relação à cotação de ISA Brasil. O ativo está sendo achatado no curto prazo. 0,66 vezes 3, né, que serão os próximos 3 meses de pagamento de proventos líquido, eu não estou falando do bruto, eu estou falando do líquido, deve ter uma certa correção aí na taxa Selic, pela taxa Selic, aliás. Em relação ao cenário 1, tá, nós estaríamos falando de mais, ali nos 22,50, mais de 11% de dividendo yield. Pensando no mês de fevereiro, né, já pagos ali o 0,66, aí pagos novamente 0,66, nós estaremos falando ainda de acima de 8% de dividendos. Mesma coisa para março, tá? Então, hoje, ISA Brasil é uma daquelas empresas refém, né, da alta da taxa de juros, alta do dólar, saída de capital estrangeiro e também, né, que, mesmo não tendo nada a ver com isso, acaba nos proporcionando boas oportunidades que devem prevalecer. Na minha avaliação, enquanto, né, o cenário aí não ficar otimista do mercado no geral, essas chances ainda irão aparecer para nós. Cabe a cada um se manter resiliente no curto e médio prazo, tá? Importações de minério de ferro da China devem atingir novo recorde em 2025, mesmo com a queda da demanda por aço. A questão aqui é boa, tá? A perspectiva
aumentando entre 10 a 40 milhões de toneladas. Porém, muito cuidado com um fator, né? Para quem tem Gerdau em carteira, é a questão da taxação que é proposta agora, né, pela entrada do Trump no governo americano, que pode ainda fazer muitos mercados globais balançarem, tá? Eu acho que ainda não foi totalmente precificado todas essas mudanças. Nós já tivemos sorte quedas de Vale, de Semin, de Gerdau, né, Goal 4 e também GGBR4 no último ano. Né? A média aí de queda, na média de 15%, pegando as três, se você for olhar. Mas são ativos que podem ainda nos dar melhores oportunidades, com minério de ferro ainda no 103. Tem muito analista falando em minério de ferro abaixo dos 90, né? Aí para a reta final de 2025. Vamos aguardar. São ativos que se beneficiam com a alta do dólar, porque tem receita em dólar, custo em real, tem também custo em dólar, porém menor que o lucro em dólar, ou seja, volta mais dólar para nós aqui com dividendos, tá? Então, esse é o pensamento. No mais, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe, curta e comente aqui a sua opinião sobre os ativos mencionados, qual que é o seu pensamento para 2025, como que irá agir, se está refazendo suas posições, seus pensamentos e como também, né, irá enfrentar todo esse cenário aí de incertezas para 2025. Além disso, vamos em busca aí dos 5 mil inscritos nesse canal até o fechamento de 2025. No mais, bons apostas a todos vocês e até o próximo.